Vamos começar com a teoria de Arrhenius, que geralmente é a teoria ensinada no ensino médio. Ela foi proposta em 1887 pelo nosso ilustre Arrhenius, um químico sueco, e nos seus estudos a conclusão foi que o conceito de ácido, segundo Arrhenius, é um composto que em água produz íons H+, certo? Então, todo o ácido de Arrhenius é uma substância que em água produz H+. Isso é importante. Em água. A teoria de Arrhenius ela é exclusiva em meios aquosos. Já uma base de Arrhenius seria uma substância que em água produz OH-. Então, é em cima dessas duas ideias que nós vamos ver vários exemplos na aula de hoje de ácidos e bases, agora de Arrhenius. Então, começando pelos ácidos de Arrhenius, um exemplo clássico é o que está no estômago, o famoso ácido clorídrico, né, que faz o processo de digestão dos alimentos, ele está presente no nosso estômago, um ácido de Arrhenius. Outro ácido de Arrhenius é o H2SO4, presente em baterias de automóveis. Ele é um meio eletrolítico, ele permite a condutibilidade elétrica dentro da bateria. E por fim nós temos o ácido fosfórico que está presente nos refrigerantes, né, o que dá o sabor azedo do refrigerante, o sabor ácido do refrigerante é o ácido fosfórico juntamente com o ácido carbônico, certo? Então são três exemplos do dia a dia de ácidos de Arrhenius. Eu vou pegar o HCl para a gente entender um pouquinho o que acontece quando a gente coloca uma substância dessa na água. O HCl ele é um gás, né? Na forma pura ele é chamado de cloreto de hidrogênio. Na presença de água, ele sofre uma transformação, se transforma em H+, e Cl-. Esses íons aqui são os responsáveis pela condutibilidade elétrica quando se faz o teste, que foi o Arrhenius que fez esses testes, ele percebeu que havia formação de íons. Então ele criou toda uma teoria ácido-base baseado nesses experimentos. Esse H+ aqui, ele é chamado de íon hidrogênio ou também chamado de próton. Se você pegar o elemento hidrogênio e tirar um elétron, sobra um próton, então ele é conhecido como próton. Então a gente diz aqui que o HCl, ele sofre um processo de ionização, então ele ioniza em água, ou seja, ele forma íons, certo? Esses aqui foram exemplos de ácidos de Arrhenius. Agora vamos dar uma olhada nas bases. As bases, eu posso começar com NaOH, que é utilizado para fazer sabão, a famosa soda cáustica, nome oficial hidróxido de sódio. Esse outro aqui é o hidróxido de magnésio, que é utilizado como antiácido, né? Ele é conhecido também como leite de magnésia, né? Está nas farmácias, utilizado para combater a azia, porque ele neutraliza o ácido, certo? E por fim, mais um exemplo, hidróxido de cálcio, conhecido como cal extinta, utilizado na construção civil junto com o cimento. Tá? Então são todos exemplos de base, vejam que todos têm grupos OH. Então vou pegar o hidróxido de sódio como exemplo, o hidróxido de sódio é um sólido, você joga ele na água, ele se dissolve e ele também se dissocia em Na+, e OH-. Esse grupo OH, aqui, esse íon OH, ele é chamado de hidróxido ou, por alguns autores, também chamado de hidroxila, certo? Então, toda a base de Arrhenius, quando colocada em água, ela vai sofrer uma dissociação, porque ela é um composto iônico, então ela vai se separar nos íons que já são existentes, mas estão presos no retículo cristalino desse material, certo? Esses aqui todos foram exemplos de ácidos e bases de Arrhenius. Como é que isso cai no vestibular, no Enem? Então, eu vou fazer aqui um exercício junto com vocês, pegando uma questão da URGS de 2017. Olha só. Nessa questão, ele pede para você relacionar as fórmulas com as aplicações. Então, olha só. Usado em baterias, a gente acabou de ver que é o ácido sulfúrico, H2SO4. Antiácido, hidróxido de magnésio, número 1. Usado em refrigerantes, H3PO4, número 5. E usado em produtos de limpeza, esse eu não falei, é o HClO, ácido hipocloroso. Então a resposta ficaria sendo letra E de endiano, certo? Bom,
que acontece com essa teoria de Arrhenius? Essa teoria de Arrhenius foi a primeira tentativa de explicar o comportamento ácido e básico das substâncias, só que ela tem algumas limitações. E a principal limitação dela é que ela se aplica apenas em soluções aquosas. Quando você coloca substâncias em outros meios, as explicações não fecham.